Olá, olha eu aqui de novo falando sobre associação de resistores. Afinal de contas, é um assunto bastante importante aí pra gente, né? Circuitos elétricos. Então vamos lá, continuando nos exercícios aí sobre circuitos, né? A gente tem o seguinte agora. Na associação de resistores da figura a seguir, os valores I e R são respectivamente. Então presta atenção, tem um circuitinho aí com 3 resistores associados em paralelo. A gente pode responder isso aí de duas maneiras. Ou usando a famosa equação U igual a RI, né? Ou a gente vai por proporção, analisando aí valor de corrente e resistência, sabendo que eles são inversamente proporcionais. Então, primeiro eu vou dar nome aqui, ó. Vou chamar esse primeiro aqui de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3. Consequentemente, essa daqui vai ser a corrente 1, essa vai ser a corrente 2 e essa daqui é a corrente I3. Eu quero saber qual é o valor do R e qual é o valor do I3. Então, olha só, gente. Se eu tenho o valor do I1 e do R1, eu vou fazer primeiro por proporção. Então, vamos lá. R1 em relação a R2, né? O que eu tenho são as duas correntes. Então, eu sei que I2 vale 8 amperes e I1 vale 2 amperes. Então, é o seguinte, o I2 é 4 vezes maior que o I1, correto? É só eu dividir, ó, 8 por 2 dá 4. Então, o I2 é 4 vezes o valor de I1. Se I2 é 4 vezes I1, o R, que é a resistência, é o contrário. Se a corrente 2 é maior que a corrente 1, a resistência 2 vai ser menor do que a resistência 1, né? Então, R1 vai ser 4 vezes o R2. Perfeito? Então, o R1, eu sei quanto é que vale. R1 é 40. R1 é 40, eu consigo descobrir quanto que vale o meu R2. Então, o R2 é igual a 40 por 4. R2 é igual a 10 ohms. Só que presta atenção no seguinte, eu descobri o valor do R2, mas quem é R2? R2 vale 2 R's. O que eu quero não é R2, é o valor do R. Então, R2 é 2R. Se R2 é 10, o R vale 5, perfeito? Então, 10 dividido por 2, R é igual a 5. Então, eu já descobri quanto que vale o R3, que é só R. Então, R3 é igual a 5 ohms. Descobri já o R3. Sabendo o R3, eu já sei o I3. Então, de novo aqui, analisando. R2, eu já descobri que vale 10 ohms. R3 vale 5 ohms. Então, eu posso afirmar que o meu R2 é 2 vezes o valor do meu R3. Se o meu R2 é 2 vezes o valor do meu R3, o meu I3 é 2 vezes o valor do meu, da minha, no caso, né? Da minha corrente 2. Então, eu tenho que, quanto que vale o I2? Vale 8 amperes. Então, o I3 vale 2 vezes 8, e 3 é igual a 16 amperes. Então, a gente tem a corrente aqui, o I, que é o que ele quer saber, que eu chamei de I3, e o R, que eu chamei de R3. Assim, eu acho muito mais simples da gente chegar ao resultado. Mas se você não quiser fazer assim, se você quiser usar U é igual a RI, eu sei que 3 resistores em paralelo, todos eles têm a mesma tensão. Se eu tenho corrente e resistência 1, eu descubro o meu U1. Lembrando que o U total, que é o aplicado a todo mundo aqui, é o mesmo U1, que é o mesmo U2, que é o mesmo U3. É a tensão do 1, do 2 e do 3.
ela é a mesma, né? Então, se eu descobrir o 1, já que eu tenho a resistência 1 e eu tenho a corrente 1, eu descubro a tensão de todo mundo. Então, a tensão de todo mundo é de 80 volts. Descobrindo 80 volts aqui, o R2 também está submetido a 80 volts. O R3 também está submetido a 80 volts. O meu R2, eu tenho a tensão e tenho a corrente. Eu sei que o 2 é igual a R2 vezes I2. 80. Quem é o R2? R2 é o 2R. 2R vezes I2, que é quanto? 8. Então, 80 é igual a 16R. 80 por 16, que vai dar 5 ohms, como a gente já havia feito aqui. E você faz a mesma coisa com o 3, que você também tem o valor que é igual a R3 vezes I3. Quem é o 3? É 80. Quem é R3? É o valor do R que você achou aqui, 5. E o I3 é o que você quer descobrir. Então, I3 é igual a 80 por 5, que vai dar exatamente 16 amperes, como a gente também descobriu aqui, ok? Então, você escolhe uma das duas, né, resoluções aqui, a que você achar mais simples para você. Próxima fala o seguinte: um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter uma resistência R. Após a fabricação, ele notou que algumas delas foram projetadas erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD, que vale R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V dividido por R mais L, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Bem, aqui é uma questão literal, mas como ela fica um pouco complexa, né, literal, a gente pode assumir valores para esse R e para esse L. Por exemplo, na primeira situação, eu preciso analisar uma a uma para saber se a lâmpada queimará ou não. Qual é a resistência equivalente na primeira situação? Bem, a resistência equivalente na primeira situação, eu tenho 3 resistores, né, contando com a lâmpada, em série. A figura também não ficou legal, né? Eu acho que dá para entender. Então, eu tenho aqui RD mais RD mais L. Então, a minha resistência equivalente vai ser 2RD mais L. Só que esse RD tem um valor, é R sobre 2. Então, resistência equivalente é 2 que multiplica R sobre 2 mais L. Aqui eu corto 2, né? Então, no primeiro circuito ali, a minha resistência equivalente é R mais L. Tá, mas quem vai ser a minha corrente? Ó, lembra que U é igual a R vezes I. Então, isolando I, é U, né, que ele chamou de V, tá? Algumas questões você vai ter a letra U representando tensão, outras V. É a mesma coisa, né? Dividido por R mais L. Então, o nosso I aqui eu já coloquei direto, desculpa, botei o I. Então, isolando aqui, olha só, I nada mais é do que U dividido por resistência, nesse caso é a resistência equivalente aí do circuito. O nosso primeiro item, né, nosso primeiro circuito, vai ter exatamente essa resistência, que é quem é U? É o V, dividido pela resistência equivalente, que é R mais L. Então, ele falou que a lâmpada só vai queimar se o circuito passar uma corrente superior a isso. A minha corrente 1 está exatamente igual. Então, essa lâmpada aqui não queimará. Não queimará. Na segunda situação, eu já tenho aqui uma associação
mista, né? Eu tenho dois resistores em paralelo, resultado deles vai estar em série com L. Se a gente fizer adotando valores, a gente chega num resultado melhor. Mas vamos fazer primeiro ela literal. Então, a segunda situação. Primeiro, achar a resistência equivalente aí do circuito. Então, primeiro eu tenho que fazer o paralelo. Eu sei que um paralelo de resistores iguais, eu posso fazer R sobre N. Nesse caso, o meu R é o RD dividido pelo número de resistores. Então, RD sobre 2. Quem é RD? R sobre 2 sobre 2. Né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Já que eu tenho aí fração. Então, resultado aí vai ser R sobre 4. Ok, R sobre 4, mas não acabou. O resultado aqui é R sobre 4. Esse R sobre 4 está em série com o L. Então, a minha série aí é só somar o R sobre 4 mais L. Ok? Tá. Cheguei numa resistência equivalente. Quem é o meu I? Meu I vai ser a tensão, que é V, dividido pela resistência equivalente. Ó, eu cheguei a esse resultado aqui, ó. Dividido pela minha resistência equivalente, que é R sobre 4 mais L. Ai, Roberto, mas eu não consigo saber se esse valor vai ser maior ou menor que aquele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adotar valores. Vamos dizer o seguinte, que R vale 20. Tô botando porque RD, né, para dividir por 2 fica 10. Então, a gente encontra valores redondos para facilitar o nosso cálculo ali. Então, vamos chamar o R, onde que eu posso anotar? Vamos dizer que o R vale 20. Vou botar de outra cor para chamar a atenção aqui. Então, R vale 20 ohms. E o meu L vale 10 ohms. Vai ficar bonitinho. O V, sei lá, vale... Vamos botar o 100, né? 100 volts. Qualquer valor, gente, você pode adotar qualquer valor. É só você sempre seguir o mesmo valor para achar aqui, ó. Então, eu tenho aqui V, 100, R sobre 4. Então, 20 sobre 4 vai dar 5. 5 mais L é 10, né? 15. Então, se eu colocar os meus valores aqui, eu tenho V, que é 100, dividido por, lembrando aqui, R sobre 4, 20 sobre 4, dá 5, mais L, que é 10, 15. Então, 100 por 15. O valor máximo aqui, né, se for maior que esse, queima, de acordo com os meus valores ali, é 100 dividido por R, que é 20, mais L, que é 10. Então, 100 dividido por 30, ou seja, esse valor aqui está sendo dividido por um número menor, então, ele vai dar maior. Então, essa minha corrente aqui supera a corrente que ele me disse que é máxima, né? Então, se essa corrente aqui é maior que essa, então, a lâmpada, nesse caso, queimará. Depois, eu tenho a terceira situação. Então, vamos para a terceira situação. A terceira situação é mais chatinha aqui para a gente achar a resistência equivalente. Observem que a resistência equivalente agora, ela começa com uma série. Eu não posso fazer o paralelo, né? Porque antes do paralelo, aqui em cima eu tenho uma série. Então, a minha primeira série começa por RD mais L. Essa série vai ficar em paralelo com esse outro RD aqui. Então, como é que eu resolvo isso? É simples. Repito, né? Quer dizer, multiplico em cima, divido pela soma. Então, o primeiro resistor, RD mais L, vezes o de baixo, que é RD, dividido pela soma desses dois, que é RD mais L, no caso, mais RD. Perfeito?
Nossa, não entendi nada. Bem, se você quiser, você já pode substituir os valores aqui direto, né? Se quiser trabalhar com números. Então, vai dar no mesmo no final. Você precisa escolher os mesmos valores que eu escolhi? De forma nenhuma. Você vai achar outros valores, né? Porque a gente está falando números aleatórios aqui. Mas você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte. Multiplicação cruzada aqui, né? RD ao quadrado. Multiplicação cruzada, perdão, gente. RD é distributivo, RD ao quadrado mais RD vezes L, dividido por RD mais RD dá 2RD mais L. Aí você pode trocar o RD por R sobre 2, né? Ou, se a gente adotou que RD, é R, ele me disse, né, que RD é R sobre 2, e eu adotei R igual a 20, então o meu RD é 10, né? O meu RD, o valor que eu estipulei aqui. Aí é só fazer RD ao quadrado, né, vai dar 100. RD mais L, a gente vai chegar num valor aqui. Vamos substituir para a gente fazer, né? Porque senão a gente não chega num resultado comum. Então, 10 ao quadrado mais RD de novo é 10, vezes o L, que também é 10, dividido por 2 vezes o RD, que é 10, mais o L, que é 10. Então, a nossa resistência equivalente aqui vai dar 100 mais 100, 200. 200 dividido por 30, né? Então, 200 dividido por 30 vai dar 6,6666 ohms. Ok. E quem é o meu I nessa situação? Meu I ficou ainda menor, né? É o meu V dividido por essa resistência equivalente que a gente achou aqui, ó, isso tudo. Ou seja, esse valor aqui, 6,67. Então, esse valor do I vai dar maior do que esse, que é maior do que esse ainda. Então, com certeza, nessa situação, a lâmpada queimará. Ok? Então, uma próxima aí. Essa questão aqui também é uma questão literal, né? Ela fala assim: o esquema representa um circuito elétrico composto por uma bateria ideal de força eletromotriz e 3 pequenas lâmpadas incandescentes idênticas. Supondo que as resistências das lâmpadas sejam constantes, se o circuito for interrompido no ponto P, o que vai acontecer com o brilho das lâmpadas? Gente, lembra daquela questãozinha que eu fiz com vocês, onde as lâmpadas, a gente rompia uma lâmpada parava de funcionar? Então, isso não altera na fenha aqui, não altera na tensão submetida aqui. Isso altera a corrente e altera a resistência equivalente. Então, se eu tenho, de novo aqui para vocês entenderem melhor, eu vou dizer que cada lâmpada dessa daqui tem uma resistência de 10 ohms. Então, cada lâmpada tem uma resistência de 10 ohms. Então, vamos considerar esta situação que eu tô falando para vocês e que eu tenho uma tensão aqui de 30 volts. Tá. Com o circuito todo fechadinho, todo mundo funcionando, o que acontece com a corrente? Eu vou calcular primeiro a resistência equivalente. Se esse circuito está funcionando inteirinho, primeiro eu tenho que fazer esse paralelo aqui. Fazendo esse paralelo, eu vou ter resistência equivalente, é igual a R sobre N, né? Já que eles são iguais, 10 por 2, eu tenho 5 ohms. Esse resistor, esse resultado de 5 ohms, vai estar em paralelo com esse 10 ohms, tá?
Então, resistência equivalente final vai dar 10 do L1 mais o 5, que foi o resultado ali. Ou seja, eu tenho uma resistência equivalente de 15 ohms. O I, a corrente do circuito, é U sobre R, né? No caso, sobre a resistência equivalente. Tô achando o I total. Então, o I vai ser 30 sobre 15. Eu tenho uma corrente aí de 2 amperes. Então, observe aqui comigo. Quando o circuito está todo funcionando, a minha corrente em L1 vai ser de 2 amperes. Quando a corrente chega nesse nó aqui, o que que ela faz? Ela se divide. Parte vem para o L3, a outra parte vem para o L2. Como L2 e L3 são idênticos, né? São iguais, têm mesma resistência, ele disse aqui que são idênticos, vai 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Então, L1 é percorrido por uma corrente de 2 amperes e L2 é percorrido por uma corrente de 1 ampere. Quando o fio arrebenta no ponto P, o circuito que eu tenho é dessa maneira aqui. Não tem mais L3. L3 não funciona. Eu só tenho o L1 e o L2. Lembrando que o L1 continua sendo 10 ohms e o L2 também. Só que agora não tem mais aquele paralelo, né? Eu só tenho 2 resistores em série aqui. Então, nesse caso, o que aconteceu com a resistência equivalente? O paralelo, ele faz reduzir a resistência de um circuito. Sumiu o paralelo, a resistência do circuito aumentou. Então, eu passei a ter uma resistência equivalente de 20 ohms. Quando a resistência equivalente aumenta, a corrente total diminui. Então, observem, aqui continua sendo 30 volts. O que mudou? A resistência equivalente, que era 15, passou para 20. E o que vai mudar também é a corrente, que era 2 amperes, corrente total, né? E agora ela vai passar para 30 dividido por 20. Então, a corrente total agora passou para 1,5 ampere. Qual a corrente que passa por L1? 1,5 ampere. Qual passava antes? 2 ampere. Qual a corrente que passa por L2? 1,5 ampere. Qual passava antes? 1 ampere. Então, o que acontece com o brilho? Lembrando que o brilho depende da corrente. Quanto maior a corrente, maior o brilho, né? Por quê? Porque a potência, numa associação mista em paralelo, depende da potência. Então, olha só, o brilho da lâmpada L1, quando o ponto P é rompido, diminui, né? Porque a corrente diminuiu. E a lâmpada L2, o brilho dela aumenta. Por quê? Porque a corrente aumentou. Antes, L2 dividia a corrente com L3. Agora, a corrente está toda nela. Então, L1 diminui e L2 aumenta. L1 diminuirá e o L2 aumentará. Prontinho. Ainda tem outro vídeo sobre esse assunto para a gente finalizar, ok?